Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Império Aksum. Esse tema ele é muito relevante, né? Uma vez que, quando nós escutamos sobre a história da África, nós sempre nos remetemos ao Egito Antigo ou ao contexto do mundo moderno, né? Ali no período escravocrata, no Brasil colonial e por aí vai. Hoje eu tenho o intuito com esse vídeo de trazer uma nova África, ressignificar o que nós entendemos como essa África de um mundo mais cultural, de um mundo mais amplificado, de um mundo mais étnico e mais diverso. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho uma formação em História e hoje falarei para vocês sobre o Império Aksum. Primeiro, devemos destacar que o Império Aksum ele está localizado, né, no contexto histórico, no período que nós conhecemos como as grandes civilizações do mundo antigo. Ele vai perdurar ali no mundo antigo e vai ter ali o seu fim ali na Idade Média. O Império Aksum está localizado, né, o que nós conhecemos hoje como a Etíope, ali entre os rios vermelhos e os rios índicos, localizado ali no contexto da África. Esse assunto ele também se torna mais vigente, especialmente por conta da Lei 10.639, que coloca obrigatoriedade para o ensino de África, afro-brasileira e o estudo indígena dentro dos currículos escolares. Então, eu trouxe esse assunto baseado também em cima dessa legislação educacional. O Império de Aksum ele foi formado através de, claro, né, estamos falando de um contexto de certa forma distante da nossa contemporaneidade. Como vocês podem ver, essa imagem ela também é uma imagem imagética, né? Não retrata a realidade do passado. Mas nós estamos falando, de certa forma, de um reino que vai ter uns aspectos mitológicos junto com os aspectos factuais. Nesse sentido, nós estamos ali no contexto bíblico, né? Nós temos o rei Salomão, que acabou engravidando uma das suas esposas, né, já que ele tinha milhares de esposas, a rainha Sabá. E quando ela vem para Etíope, né, ela vai gerar um filho. Esse filho é chamado de Melenine I, e aí dando início à dinastia Daomé e dando origem ao reino de Aksum. É essa a formação do Império de Aksum, trazendo os aspectos mitológicos e aspectos também, né, factuais. Lembrando que o Império Aksum ele localiza, né, também ali próximo da Península Arábica, onde nós conhecemos como Chifre Asiático. O Império Aksum demonstra pra gente que as grandes civilizações do mundo antigo não foi composta só pelos europeus, mas sim também de reinos africanos que esteve lado a lado durante esse período e foram grandes reinos ali disputando as questões econômicas muito importantes. A cidade de Aksum, conhecida como o Porto de Adulé, é um dos grandes portos econômicos, né? Uma vez que tinha um cruzamento, o Egito era dominado nesse contexto pela Roma, e aí tinha um cruzamento onde é que se passava ali o Império Romano, e era um porto de grandes proporções marítimas, comerciais, faziam grandes circulações de comércio, e a cidade de Aksum era importante para pensar isso, né? Que o comércio ele era feito ali dentro das cidades de Aksum. O povo de Aksum, a sua economia, né, sobrevivia através da agricultura e porte de pequenos animais. Isso era muito importante para pensar a sua subsistência, né, que eram regiões montanhosas ali dentro da estrutura do Império. A sua formação social, a sua estratificação social, né, marca através da sua língua principal, que era a Negushia, que vinha do hebraico, e os reis denominavam, né, com o nome de Negushi. Eram reis esses, né, que tinham um grande desafio em pensar em unificar esses povos. Nós estamos falando de um certo tipo, né, de umas cidades-estados, não eram reis unificados com a formação da identidade nacional. Pensando na contemporaneidade, nós não podemos ser anacrônicos e trazer essa ideia de país, de nação. O contexto é outro, a mentalidade é outra, e eles precisavam unificar esses reinos. E o reino de Aksum, né, eles tinham como importante o que, pessoal? Toda vez que eles dominavam os outros povos, estavam bastante ligados ali ao reino de Kush,
o que eles faziam? Eles recrutavam soldados para implementar no seu exército. E aí nós temos um dos reinos mais importantes, que é o reino de Ezana. O reino de Ezana marca a segunda etapa do Império Aksum. Está ali temporalmente marcado a partir de 333 depois de Cristo, e nós temos como foco principal sobre essa pedra de Ezana, que eu irei falar um pouquinho mais à frente. Ezana, pessoal, ele é muito importante para pensar o Império Aksum como uma ruptura dentro da história do Império Aksum, uma vez que ele vai fazer uma expansão das fronteiras políticas e também, territoriais, expandindo o império, chegando ao que nós conhecemos como Reino de Kush, dominando o Reino de Kush militarmente, mas também cada vez mais expandindo a capital do Império Aksum. Ele é importante para pensar essa estrutura, mais alargada do Império Aksum. Além disso, pessoal, Ezana ele é muito importante para pensar o Império Aksum, uma vez que ele tem o quê? Ele se transformou, ele se cristianizou, ele se converteu ao cristianismo e converteu todo o Império Aksum na perspectiva cristã. Então, nesse momento, aqueles reis que estavam causando problema ali dentro desse império, que era uma espécie de vassalo, eles acabaram sendo presos, e aí nós temos essa homogeneização dentro do cristianismo, dentro do Império Aksum. Além disso, pessoal, nós temos como foco principal, portanto está aqui nessa imagem, a pedra de Ezana. Essa é uma pedra que estava localizada na capital de Kush. Não sabemos por que foi colocada na capital de Kush, e ela tem dimensões de algumas línguas, certo? Nós temos a língua Negush, que é do Império Aksum. Nós temos também as línguas gregas, que está também escrita, e ali ela fala um pouco sobre o reino de Ezana, fala um pouco sobre as suas características, queria mostrar a tamanho grandeza que era o Império Aksum. Ezana ele queria ser lembrado ou ser um protagonista, então ele trouxe esse monumento. Isso é muito importante para pensar essa África, e essa civilização, que compôs uma das 4 maiores civilizações do mundo antigo. Após o fim do reino de Ezana, nós temos Calebre de Aksum, que marca a partir de 496 depois de Cristo. Ele é importante devido à sua esfera religiosa e militar. Ele que vai expandir cada vez mais o Império Aksum, e ele também ele vai ser uma pessoa devota ao cristianismo. Inclusive, ele vai abdicar do trono por conta do seu cristianismo, já que ele vai virar monge. Isso é muito importante também, para pensar essas grandes potências. O fim do Império Aksum marca ali com a expansão do islamismo. O islamismo, que vinha cada vez mais crescendo ali a partir do século 7 depois de Cristo, ele chega na Península Arábica, e nós temos essa enxurrada entre cristianismo e islamismo, mas a partir de 940, a última rainha africana, Negush, ela vai cair, e nós temos o fim do Império Aksum. Esse vídeo ele trouxe um resumo geral como grande importância demonstrar o quanto a África ela não é só marcada através dessas perspectivas escravocratas e egiptólogas para pensar o mundo antigo. A África ela vai muito mais além. Obviamente estamos falando de um período, de um contexto onde que não era datado, não era escrito. Muito se sabe por registros de outros reinos. E não só isso, nós estamos falando também, além disso, o eurocentrismo. O que seria esse eurocentrismo? Seria essa ideia de tentar apagar a história africana e colocar a sua perspectiva europeia. E aqui a gente está vendo com o intuito para tentar destruir esse eurocentrismo e demonstrar que a África ela vai muito mais além do que nós conhecemos só como período escravocrata. E a África ela foi grande. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Curta o vídeo, compartilha, manda pros cria, manda pras cria. É a nós, fé.